Sou de uma família que não havia muita religiosidade. A minha mãe era presbiteriana, mas não frequentava a igreja. O meu avô, por parte da mãe, era um presbiteriano, tinha uma fazenda lá em Minas Gerais, não muito longe de Uberlândia, e ainda hoje tem uma bela igreja presbiteriana ali, onde a minha família frequentava. E ali, bem pertinho daquela igreja, onde vivia o meu avô paterno, que era beberrão de cachaça, não era evangélico. E deu até um mau exemplo, porque depois um filho também se tornou um alcoólatra e veio a morrer novo, o irmão do meu pai. A minha mãe era de oração, cantava hinos, até que a mensagem adventista chegou em nossa casa. Nós saímos de Minas, Triângulo Mineiro, fomos para Goiás, 70 quilômetros, próximo a Goiânia, onde já havia outros parentes. E então a mensagem chegou à nossa casa. E foi lento o trabalho. Aqui veio residir entre nós um que trabalhou com a minha família, nos visitava antes da gente ser batizado. É o irmão João Lima, que mora ali no final da rua Sapucaia. A Nina é irmã da Saula, e o namorado da Saula é que deu o estudo bíblico para o meu pai. Ele era o pai dele era consultor, ele trabalhava com outro tio meu, e então a mensagem chegou e o Batista deu estudos para o meu pai. E foi uma experiência lenta, mas chegou o dia do batismo, no Rio, e veio realizar o batismo o pastor José Campos, irmão do pastor Josino Campos, que muitos conheceram, foi professor de teologia lá na capital. O pastor José Campos, um homem alegre, influente, e eu já tinha vontade de ser pastor, porque a minha mãe orava por isso. Desde pequenina ela contava história de missionários, e as histórias dela eram de missionário na selva, entre os índios. E eu cresci querendo ser missionário entre os índios. Até quando eu era garotinho, aprendi a cantar um hininho na língua tupi. Aplica tu Jesus, ou na Pirarumon, como nos amererê, arais na copê, cora tanguera, araruana, o ocusana, rabica tu Jesus. Não sei nada o que significa, mas eu uma missionária batista dando historinhas no planelógrafo, ensinou, e eu cantava: vou ser missionário entre os índios. Eu vou ser um missionário entre os índios. Para o meu batismo, acompanhou o pastor no veículo da missão, um jovem, que muitos aqui conhecem como pastor Otávio Costa. Ele tinha 15 anos, fazia a admissão ao ginásio no GAC. Ele estava com a camiseta branca com as letras azuis, GAC, Ginásio Adventista Campineiro. E ele cantava, quem conhece o pastor Otávio, hoje ele mora em Goiânia, morava em Goiânia, agora está em Campinas. Está doente, mas está bem atualmente. E ele sempre gostou de cantar, e na beira do rio ele cantando. Nós temos foto, eu tenho em casa foto desse batismo. O ano que vem vai fazer 60 anos do meu batismo, dia 13 de março de 54. Não se esquece essa data. Aí o pastor Campos, de novo, reforçou, vai para o colégio. Então, o sonho, ir para o colégio e se tornar um pastor.
E quando eu cheguei ao colégio, eu cheguei para fazer uma admissão. E lá haviam alguns teologandos. Sabe quem era um dos teologandos famoso? Walter Boger. Ele se formou em 58, eu assisti a formatura dele. Eu fui um ano colega de internato do pastor Walter Boger. Já pensou? Eu, agora há pouco, confirmei com a irmã Ruth que eles se casaram no final do curso de 58. E pastor Boger, aquela simpatia, pastor Henrique Berg, pastor Osmundo, todo esse pessoal estava no internato. Eu lá no admissão, atrasadão, e eles, né, eram os meus modelos, a minha admiração. Fiquei 12 anos no internato. Agora, para ir ao internato, eu tive que orar muito, lutar. 5 anos trabalhando, desde os 12, economizando, juntando dinheirinho. Eu tinha um irmão, José de Castro, que era um irmão de muita confiança e queria dar estudo para nós. Então, eu fui deixando dinheiro a juro com ele, 1.000, mais 1.000. E depois o irmão Silvio Torres, que está vivo, mora em Caldas Novas. O pai dele é o presidente da Associação Planalto do Brasil. Isso aí, depois que está no outro, né? Mas ele era alfaiate em Brasília. A gente foi morar em Brasília quando Brasília, o plano piloto, não tinha absolutamente nada. Eu fui lá. E só tinha um núcleo bandeirante, 2 ruazinhas sem asfalto. Nós fomos tão pioneiros que não tinha mulher quando nós mudamos para lá. Só homem. Depois chegaram as mulheres, as famílias, sabe? Interessante. Fomos pioneiríssimos no Brasil. Então, eu decidi ir para o colégio. E os meus tios lá na roça diziam: olha, São Paulo é imenso, você vai se perder lá. E eu pensei: vou mesmo. Aí eu planejei ir de ônibus, mas tinha que fazer 3 baldeações. Ir de Goiânia a Uberlândia, de Uberlândia a Ribeirão Preto, São Paulo. E trem também, eram 3 companhias. Puxa, que dificuldade, eu vou me perder, não vou chegar lá. Aí eu decidi de avião. E ser bolsista no colégio de avião. Então eu economizei bastante, eu cheguei a ter 21.000. Aí o irmão alfaiate fez o terno de gasineira inglesa. Né? Eu falei: faça 2 calças, porque a calça acaba mais rápido. Então lá foi aquele garotão. E olha, curioso, eu tenho aqui a passagem que me levou ao colégio. A data 13 de fevereiro de 58. E então cheguei lá. O avião atrasou porque venderam mais passagem do que lugares em Uberlândia. Tinha uma escala em Uberlândia. Aí chegamos atrasados. Eu só cheguei no colégio no apagar das luzes, sexta-feira. Aquilo tudo Deus estava agindo. Se eu tivesse chegado no claro, ir ao diretor, mandaria embora, porque eu fui sem chamado, tinha que chegar em dezembro, cheguei em fevereiro, meados de fevereiro. Já estava lotado o colégio, não tinha como. Mas Deus, na sua providência, atrasou o avião, cheguei, o preceptor Mário Roque me deu o quarto 10 e então entrei. Quando eu fui domingo falar com Dermeval Strocker de Lima, uma das mais lindas casas que agora é da viúva dele, né? Eu privei sempre de um bom relacionamento com ele. Ele me mandou embora 5 vezes. Domingo, segunda, terça ele não veio trabalhar, tinha trabalho em outro lugar. Quarta mandou embora, quinta mandou embora. E eu não fui. Aí, quinta, ele diz: olha, vou mandar tirar a sua mala do quarto, vai pôr lá fora, e você tem que ir, no fim do ano pode vir que você terá a vaga. Eu disse: olha, professor, se o senhor colocar minha mala lá, eu vou ficar dormindo no bosque, lá no banco. Eu não vou embora. E quase chorei, mas o meu pai ensinou que homem não chora.
Então eu aguentei firme e tal, e ele viu, aí ele meio nervosamente abriu a gaveta, pegou uma folha, escreveu rápido, dobrou em 4, disse, leva para o Nelson Gresley, lá na Superbom. Nelson mora em Arthur hoje, né? E então eu fui recebido na Superbom. Eu era o único aluno interno trabalhando na Superbom. E o pastor Boger, que era o estudante Boger, ele trabalhava na portaria da Superbom. Então só nós dois lá. Só nós dois. E então Deus abençoou. Agora aquele diretor fez um bom negócio. Porque no fim do ano eu falei, pode pôr outro no lugar, eu vou comportar, e me disseram, se a gente orar e trabalhar, a gente tira o estipêndio. Então eu vou voltar como regular. E voltei, e trabalhei em São Paulo, então, e a partir daí aquele diretor ganhou um aluno regular pelos próximos 11 anos. Eu paguei todo o colégio. Foi negócio, né? Para ele, e para mim também. Queridos, uma lembrança que eu tenho daquele tempo, o meu primeiro sermão está aqui, Na minha cidade eu vi os políticos fazendo discurso assim, no papelzinho assim. Aí eu pensei, é assim que a gente faz, né? Aí eu escrevi meu sermãozinho, que não era bem meu, eu ouvi de um professor lá e copiei tudo. Então está aqui a data. Quarta-feira, 8 de julho de 1959, Uberaba, Minas Gerais. Olha, e o tema era a oração. A oração. Interessante, eu guardo isso aí. Eu adoeci uma vez lá e um colega mandou um bilhete para mim. Eu achei tão maravilhoso que guardei até hoje. Esse bilhetinho, tu que cansado só buscas a luz, do mundo enfadado te apegas à cruz, não tenhas cuidado do que sobrestá, se doença, se mágoa, Jesus proverá. E deu algumas passagens, e esse cavaleiro aqui, Alaor de Araújo, que é ancião lá em Taguatinga, Brasília, eu considerei meu melhor amigo durante décadas. Depois eu descobri que o meu pai destronou a ele e ele ficou em segundo lugar. O meu pai eu considerei meu melhor amigo. E, queridos, Deus abençoou tremendamente. Agora, quando chegava o fim do ano, o dinheiro acabava. Aí eu ia ao culto da mata. Eu frequentei aquele culto da mata desde o primeiro sábado até o último que eu estive no colégio. Naquele tempo era às 4h30 da manhã. O pastor Wilson está aí, outros colegas também acho que usufruíram daquele culto. E naquele tempo de jejum era 6 da manhã até sábado. O pessoal não atinou que sábado podia ser mais tarde, né? E então a gente levantava às 4h30 e tinha um culto lá das 5 até às 6 da manhã, no interior da mata. Naquele tempo não havia perigo lá. E então eu ia, me ajoelhava naquelas folhas secas e dizia, Senhor, eu não tenho mais dinheiro para estudar, me ajude agora na comportagem. Eu saía para a comportagem. E eu trago aqui comigo, e Deus me abençoou, sempre tirei o estipêndio. Eu trago aqui o meu primeiro prospecto, 1958, né? Eu fazia as minhas ofertas, né? Átomos da Paz, Contos Vespertinos, Nas Pegadas dos Homens, Contos Vespertinos 1 e 2, né? E na capa ali tinha o meu preceptor, né? Então eu me orgulhava de trabalhar com esse livro. E esse aqui é meu último prospecto. Com esse aqui eu tirei 4 estipêndios lá em Cuiabá. Trabalhei em Cuiabá, Salvador, Ilhéus, trabalhei em Aracaju, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, 8 férias em Brasília.
Então, eu quero louvar a Deus por isso, por essas bênçãos da reportagem. Sim, quando eu me formei, o meu sonho era grande ainda de trabalhar com a Gislene. Eu pensei, nós vamos para a floresta. Eu quero comprar um carro daquele Rural Williams, para a gente ter som, projetor, embranhar na floresta. E para a minha surpresa, você sabe para onde que eu tive o chamado? Para a floresta. É uma igreja grande, no centro de Porto Alegre, chama Distrito da Floresta. E ao invés de índio, eu tinha lá alemães, os Nagel, os Kiefer, os russos, os Ostrovsky, Bondarchuk, Diedowiecki, Koval, né? Esses eram os índios da minha floresta. Eu fui pastor do pai do pastor Rui Nagel, da mãe Mailda, irmão Arthur, e do Túlio Nagel, que era o primeiro ancião da igreja, uma igreja grande, rica, e Deus me abençoou grandemente lá. Eram 5 igrejas. Eu estava tão feliz quando a associação me chamou, depois de 2 anos e 3 meses, para ser departamental de educação e jovens. Aí fiquei nessas áreas e alguns outros departamentos no Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal, a área de Tocantins e São Paulo. Eu louvo muito a Deus porque o meu alvo e o sonho da minha mãe de ir para a floresta deu certo, né? Deus abençoou bastante. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Um milagre de cura aconteceu na minha vida. Eu decidi entrar no oeste de Goiás, a minha região onde eu me criei. Implantei 2 igrejas lá. Na cidade onde eu me criei, hoje tem uma linda igreja, abri uma escola lá também, e fui mais para frente, para o extremo oeste de Goiás, uma cidade por nome Caiapônia. De Goiânia a Iporá, são 200 quilômetros de asfalto, e depois mais 200 estrada de terra. Fui com o carro abarrotado de coisas. O Juca Fumante, que era um boneco que veio dos Estados Unidos, dei um curso para deixar de fumar, e fiz a Semana Santa. Levei alto-falante para pôr em cima do carro, e esses dias eu descobri a fita está funcionando direitinho. A minha propaganda saindo pela rua: atenção, hoje à noite, tal, tema, venha para o curso para deixar de fumar. Hoje tem a gravação ainda. E então, numa semana implantamos a igreja, sozinho, porque ali havia apenas uma família de adventista e mais uma adventista. Então, arrumei o salão da maçonaria, o salão social, e ali naquele salão consegui médicos da cidade, não adventista mesmo, para falar contra o fumo, e então dávamos o curso e depois os filmes da vida de Jesus, Semana Santa. O curso nós demos sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Aí a partir de quinta, sexta, sábado e domingo, começamos um curso bíblico preenchendo as lições. Deus abençoou ricamente. Aluguei um salão, era tudo planejado com a associação, trouxe 40 cadeiras, uma mesa, e colocamos o nome no salãozinho e levei os interessados para lá. E havia um gaúcho que tinha uma papelaria ali na cidade, mas morava a 30 quilômetros na outra cidade. Então ele se encarregou de cuidar do cursinho bíblico, e o resultado foi que numa semana se plantou uma igreja. Satanás não estava contente, porque choveu muito e eu naquele Fusca não via, com muita água na estrada e muito buraco. Quando eu cheguei em Goiânia, estava
com um acidente na coluna. Eu tinha uma hérnia de disco muito séria. Fui ao ortopedista e ele diz: olha, o seu caso é muito grave. O senhor terá que se aposentar, não pode mais trabalhar. Eu tinha 37 anos. E ele disse: o senhor foi afetado seriamente na coluna. Não pode ficar em pé. E deu várias recomendações, uma receita. E eu fui para casa e disse: mas que é isso? Que negócio de aposentar? Isso eu não aceito. E eu tinha uma semana de oração em Uruaçu, que era mais 400 quilômetros, agora em asfalto, na Belém, Brasília. E aquela semana era pesada, porque tinha que pregar na escola de manhã, de tarde, à noite, e depois na igreja, às 8 horas, o culto. 4 sermões por dia. E eu viajei para lá, desobedecendo ao médico, com um travesseiro no encosto do carro, do banco, e ao chegar lá arrumei um hotelzinho e coloquei umas tábuas na cama e gemendo, fui para a igreja sábado. E eu coloquei meu sermão e sobre o sermão a receita, e eu perguntei para a igreja, era mais de 400 membros. Eu perguntei: mais uma semana de oração, será que é necessário? Precisa? Já tivemos há poucos meses. E eu disse: eu estou precisando de uma semana de oração, eu preciso de oração. E preguei, e de tarde, depois do almoço, almocei com algum irmão, fiz 1 ou 2 visitas, e domingo fui visitar e fui a um sítio. Lá eles moeram cana, tomei um caldo de cana e saí sozinho. Tinha uma colina bonita, eu subi lentamente aquela colina, lá de cima contemplei e orei: Senhor, me cure, me ajude, se comigo. O médico me falou algo sério. Eu orei a Deus. E sabe o que aconteceu? O milagre. Amém. Eu não senti mais nada até hoje. Amém. Eu pego um saco assim de 50 quilos, não sinto absolutamente nada na coluna. Amém. Algum tempo atrás, eu fui a um ortopedista, tinha uma dorzinha, aí ele tirou o raio-x, olhou, olha, entre cada vértebra você tem um bem carnudo, né? Em outras palavras, eu não sei falar corretamente, está como um jovem a sua coluna. Puxa, eu fiquei tão contente, fui numa papelaria, comprei um cartão bonito e fiz para aquele médico. Eu descobri que era o dia do médico e fiz um cartão e deixei lá agradecendo a ele. Agora, a senhora White diz assim: olha, palavras de gratidão podem brotar da parte do doente para com o médico, pois por Deus ele ligou esta vida com a sua. Mas sejam os louvores e ações de graças dadas a Deus, como aquele que, embora invisível, se acha presente. Amém? Amém. Mais um pensamento pequeno diz assim: como são poucos os corações repletos de gratidão e reconhecimento por haverem sido honrados e chamados para desempenhar uma parte na obra de Deus, sendo co-participante do sofrimento de Cristo. Quão poucos têm sido gratos. Eu quero nessa noite oferecer a Deus a minha gratidão e, concluindo, ler no Salmo 106, Salmo 106, verso 1 e 2 e o verso 48. Lemos aqui, 106, 1. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Vou perguntar de novo.
Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor e anunciar os seus louvores? A resposta sugerida aqui é ninguém. Ninguém poderá contar. E o verso 48 diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós realmente aqui nesse culto de quarta-feira possamos compor um grupo de gente grata, de gente não lamuriando pelo caminho, mas louvando e agradecendo a Deus por tudo. Eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.